Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução da questão 18 do vestibular da Multivix Medicina. Vem comigo para a resolução. 3 canos de forma cilíndrica e de raio igual a R minúsculo estão dispostos na figura. Tem um empilhamento aqui de canos, né? Vale destacar o centro dos outros dois, mais ou menos aqui, né? Beleza? Mais ou menos aqui. Tudo bem? É possível encaixar os 3 canos de forma que fiquem presos e sem folga em um terceiro cilindro maior, de raio R maiúsculo. Qual das alternativas expressa o valor desse raio? Né? Lógico que vai ficar em função do raio pequeno. O que ele está querendo dizer? Que ele vai inserir um terceiro cano maior de todos aqui assim, ó. Tá entendendo aqui? Como se fosse assim. Não vai ter folga, beleza? E ele quer saber o raio desse círculo grande. O que é o raio? Sempre, ó, pontinho aqui pequenininho, do centro até chegar na extremidade. Esse é o raio que ele está procurando, certo? Aí eu vou explicar como fazer. Esse desenho desse raio, atenção no zoom que o desenho é a alma do problema. O raio que eu estou procurando eu vou traçar ele para cima. Por que eu vou traçar ele para cima? Porque eu vou pegar exatamente em cima desse pontinho já representado. Isso é importante. Se eu traçar ele para cá, eu posso confundir minha questão para cá. Eu tenho que passar em cima de uma bolinha conhecida que é o centro de um dos 3. Eu passei pelo centro de cima. O que é importante ressaltar? Que esse pedaço desenhado aqui, acabei de desenhar, é o raio procurado. Aí você pensa assim, nossa, tô com a faca e o queijo na mão. Por que você tá com a faca e o queijo na mão? Cuidado, olha. Tá vendo esse pedacinho? Ele é o raio. Então, esse pedacinho aqui é R. E esse pedacinho aqui também é R. Ou seja, é um pouquinho maior que 2R. Por quê? Tem um pedacinho minúsculo aqui, ó. Tem um pedacinho minúsculo aqui pra gente achar. Beleza? Como que a gente vai achar isso, Humberto? Afinal, qual vai ser a vibe? Gente, a pegada é a seguinte. Segredo para esse tipo de questão, já falei no meu canal várias vezes. Como resolver questão que tem vários círculos encostando um no outro? Primeira dica, ligue os centros. Ligou os centros, você vai ter esse triângulo. Eu estou representando esse triângulo aqui do lado. Beleza? Beleza. Feito isso, amigo, feito essa ligação de triângulos, perceba que, sem dificuldade, aqui é R, aqui é R. Então, o lado é 2R para todos. Você acaba de perceber que quando você liga os centros aqui, você encontra um triângulo equilátero, certo? E o interessante disso são alguns detalhes importantes. Qual é? Primeiro, existe uma medida aqui no meio denominada altura. Existe uma medida aqui no meio denominada altura. Beleza? Essa medida denominada altura, né, como ela está passando exatamente aqui, você percebe outra coisa. Tem um ponto central que está mais ou menos aqui. Né? Esse ponto central está aqui. Esse pontinho aqui. Beleza? Beleza. Então, qual é a vibe? A vibe é a seguinte. Primeira coisa que você precisa saber acerca de triângulo equilátero. Essa medida toda aqui, ela é denominada H, certo? Essa medida que vem do chão até o teto lá, ela é denominada H. E ela é a altura do triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero você precisa... Não, quem gosta de fazer Pitágoras, faça, mas eu gosto de gravar a fórmula. A altura do triângulo equilátero, basta lembrar da fórmula da área. A fórmula da área é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a área do triângulo equilátero. Como que eu faço para gravar a fórmula da altura? Basta descer esse 2, ó, desmancha ele aqui e bota ele aqui. Essa é a fórmula da altura do triângulo equilátero. Por que você está fazendo isso, Humberto? Porque olha que legal, galera. Fazendo a fórmula da altura, você vai ter 2 vezes o lado. Você sabe que o lado é 2R, né? 2 vezes o lado vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. 2 vezes 2, 4.
Então, você acabou de descobrir que a altura mede R raiz de 3. Essa altura toda aqui. Beleza? Mas por que você quer isso? Eu não quero isso. Agora é o pulo do gato. Terminamos a questão. Qual é a resposta? Lembra desse ponto aqui? Esse ponto ele é importante. Ele divide o triângulo ao meio. Ele é o centro... Né? Ele não divide o triângulo ao meio. Ele é o centro do triângulo. Centro de gravidade do triângulo. Ele não divide essa altura no meio. Ele divide essa altura em 3 partes. É isso que é importante. Ou seja, esse pedacinho para baixo é 1/3 da altura. É o pedacinho menor. Consequentemente, o pedacinho de cima é 2/3 da altura. Outra dica importante. Eu tenho uma aula completa de triângulo equilátero no meu canal. Segue o link na descrição do vídeo que está aqui embaixo. Beleza? E aí, você terminou. Por que você terminou? Porque para pensar, galera, esse pedaço aqui, você bem bruto aqui, esse pedaço aqui, que eu estou desenhando, é um pedaço procurado. O outro pedacinho é raio, certo? Você precisa de achar só esse pedaço rabiscado. Esse pedaço rabiscado aqui, né? Esse pedacinho aqui é 2/3 da altura, certo? Então, o raio procurado vai ser dado por 2/3 da altura mais esse Rzinho que está aqui em cima. Beleza? Pela cara da resposta, você já sabe que deve ser letra A ou letra C. Que, ó, tá vendo? Tem um mais Rzinho. Basta agora aplicar o que você já fez. Ou seja, então vai ser 2/3 da altura daquele triângulo que você já encontrou anteriormente. 2/3 da altura, a altura é R raiz de 3, certo? Mais o Rzinho que ficou faltando em cima, esse pedacinho de cima. E assim você encontra o Rzão, beleza? Então, qual é a medida do Rzão? Essa. Ou seja, Rzão é 2/3 de R raiz de 3 mais R. Dá exatamente a letra A. 2/3 de R raiz de 3 mais R. E assim a gente termina a questão. Questão de teorema de Pitágoras, questão de propriedade de triângulo equilátero. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fique com Deus, bons estudos e tamo junto. Estude as minhas videoaulas indicadas no link abaixo, porque tem várias videoaulas falando sobre triângulo equilátero, falando sobre essas questões de círculos em tangentes um com o outro, ok? Vou reduzir o zoom aí, tira o print, compartilha. Forte abraço, fique com Deus, bons estudos aí. Tamo junto.